O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando, quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, vocês que estão participando desta missa, hoje celebramos o profeta Elias, que foi o grande profeta lá do Antigo Testamento, um homem verdadeiramente cheio de Deus. Era um homem de uma fé tremenda, mas o diferencial dele é a oração. Ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que para ele tudo parece fácil. Ele tem uma intimidade tão grande com Deus, que se manifesta através da sua ousadia. Muitos podem até achar que ele é prepotente, quando ele manda encher 3 vezes aqueles baldes de água e lançarem na fogueira, em volta da fogueira. Não é não, isso é fé, isso é poder da oração. Ele confia no poder da oração. Eu quero saudar cada um de vocês, meus amados irmãos, você que está pelo YouTube, participando conosco nessa missa. Escreva suas orações, suas súplicas, confiança, tenha fé. A oração, ela não nos exime
das dificuldades e dos sofrimentos que muitas vezes a vida nos impõe, por conta da missão que assumimos ou da responsabilidade que temos. Às vezes, só pelo fato de você levar as coisas a sério, isso lhe traz sofrimento, dificuldades, porque a maioria não quer levar a sério. E assim são as coisas. E assim era com Elias, era um homem totalmente temente a Deus. Então eu quero saudar vocês, escreva aí sua intenção, vamos apresentar no altar, vamos pedir esse poder, essa unção, esse fogo do céu, não aquele fogo que destruiu os profetas de Baal, mas o fogo que fez acender aquela fogueira e consumiu aquele sacrifício, aquela oferenda. Mande sobre nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito, abrasa o nosso coração, a nossa alma, faz-nos fortes no temor a Deus e no poder da fé. Você também que está pelo Facebook, é uma bênção de Deus, que estejamos todos reunidos, orando e clamando ao céu, e é isso que o Senhor precisa e espera de nós, que nós confiemos nele, e a única coisa que ele precisa para agir verdadeiramente em nosso favor, é que nós confiemos. O profeta Elias, ele aparece nas Escrituras como um homem de Deus que caminha na presença de Deus. Caminha, isso aqui faz diferença, hein? Ele caminha, é um homem de Deus e que caminha na presença de Deus. Ele é fiel. Olha aqui, o sofrimento dele foi tremendo, porque aquela rainha era uma megera, uma víbora, uma devassa, ela que mandava, não era o banana do rei Acabe. E vocês ouviram a palavra, ela dizendo, ela jurou ele de morte, amanhã você vai estar morto nessa hora. E ela moveu a terra e o inferno para matar Elias. E o que é que ela conseguiu? Nada. E quem era aquele homem tão simples, sem nada, para conseguir escapar das garras daquela víbora venenosa? Meu irmão, Deus não permite que o seu protegido fiel seja alcançado por nenhuma força, nem da terra, nem do inferno. E ele lutou pelo único e verdadeiro culto a Deus. Viveu num tempo de grande perversidade no campo religioso. Eles se esqueceram de Deus, profanaram, adulteraram. Ele defendeu a verdadeira fé e combateu os falsos profetas. Isso é coragem. Muitas vezes, isso aqui é uma lição para nós, que muitas vezes nos calamos diante de uma injustiça. Isso chama-se covardia. Isso tem um preço diante de Deus e não é pequeno. Muitas vezes nos omitimos, cruzamos os braços, ou simplesmente compactuamos com o mal, desde que ele nos favoreça. O profeta não aceita, ele é incorruptível, ele serve somente a Deus e unicamente a Deus. E foi ali no alto do Monte Carmelo que ele desafiou, mandou o rei Acabe com seus falsos profetas, manda fazer um altar, que eu vou fazer o meu. E vocês que são uma multidão de profetas, vocês vão rezar aí
o dia inteiro para mandar descer fogo do céu para acender essa fogueira. Falou, ninguém pode botar fogo aí não. Eles com certeza fizeram uma fogueira com lenha bem seca. Até o sol era capaz de botar fogo naquela lenha. E passaram, tempos e tempos. E parece até que o profeta como é que se diz, soberbo? Não, ele é irônico. Ele é irônico. Ele ironiza a fé e o culto deles, isso ele faz. Eles não conseguiram aquela fogueira, por quê? Eles são profeta de Baal. Baal não é Deus, só existe um Deus. E cadê fogo para acender aquela fogueira? Eles podiam ficar lá o ano inteiro, não ia cair uma faísca. E o profeta então disse, agora é comigo. Mandou, eu não sei onde que ele arrumou tanta água, porque estava na seca. Ele tinha fechado o céu. Diante das injúrias, das barbaridades que aconteciam, ele fechou o céu. Uma seca de 3 anos e meio. E onde que ele arrumou tanta água? Meu Deus, e mandou encharcou aquela lenha, que não tinha como aquela lenha pegar fogo, enfiada na água. E ele diz, deixa comigo, bota mais. Diz, tá, bota mais um pouco da água, encharcaram. E ele então começou a orar, ele se prostra, e ele invoca a Deus. É essa a lição que ele nos dá hoje. Que deixemos de nos apoiar em falsas seguranças, em falsos profetas que mentem e enganam. Que nos voltemos para Deus, unicamente para Deus. Reze, se ajoelhe e reze, e você vai ver o poder da oração. É isso que está faltando na sua vida. Reze. Foi o que o profeta fez. Por que esse profeta é tão poderoso? Poderoso é Deus, poderosa é a confiança que ele tem em Deus, poderosa é a sua oração. Ele invoca o poder de Deus. E Deus bombardeia aquela fogueira com raios de fogo, que consome aquela fogueira e aquele sacrifício, as labaredas altíssimas, mostrando a força, o poder da oração. É essa força, meu irmão, minha irmã, que Jesus manifesta aqui no alto do Horebe, aliás, do Tabor, da transfiguração, quando ele está com Moisés e Elias. Moisés era outro homem de oração. Tudo que Moisés fez foi na força da oração, da fidelidade, do amor. E ali Jesus está em oração, porque todo o mistério e o segredo do mistério é a oração. Ele fica transfigurado, e todos aqueles que oram são transfigurados. Comece a orar, e o Senhor vai transfigurar a tua vida. Creia que o Senhor vai transfigurar. O que é transfigurar? Ele vai transformar, ele vai mudar essa figura feia numa figura bonita. Ele vai transformar aquilo que é uma carência numa bênção. Então foi isso. E ali Jesus mostra o poder da oração, e Deus
sempre se manifesta quando ele é invocado com fé e amor. Foi assim também quando Elias tomou aquele menino nos braços e colocou estendido naquela cama, se ajoelhou e invocou a Deus, o poder de Deus pela oração, e aquele menino ressuscitou. Você vê a tremenda confiança e a fé que tem Elias. Você vê o que ele disse para a viúva de Sarepta. Ela estava em seca, e ela já não tinha mais alimento, só tinha um restinho de farinha e um pouco de azeite para fazer um pão, ela e seu menino. E Elias disse: faça um pão e me dê a comida. Como quem diz, ele vai tirar o último bocado da boca desses pobres. O profeta sabe bem o que está fazendo. E ele profetiza a providência de Deus na vida daquela pobre mulher e daquela criança. E de fato a providência de Deus nunca falta. Nunca falta na vida daqueles que creem, que oram e que buscam. O problema é que, quando estamos com um problema sério, sem solução, humanamente falando, ou de solução muito difícil, ficamos angustiados, tristes, abatidos, estressados. Humanamente falando, isso é normal, mas para quem crê, não é normal, embora sempre isso aconteça. E por que isso acontece? Porque a nossa fé é muito fraca. De fato, nós não confiamos nesse Deus poderoso que nós temos. Mesmo sabendo que o próprio Jesus disse que vai carregar o nosso fardo, mas nós nos deixamos vencer pela dor, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Às vezes nós vamos lá na igreja, entregamos o nosso problema diante de Jesus, mas quando vamos embora para casa, tomamos de volta o problema e levamos de volta o problema. É aí que está. É preciso confiar. E o profeta, ele é poderoso porque ele confia. Ele faz uma experiência tremenda de Deus. Ele está em Deus, ele mergulha em Deus. Ele está totalmente em Deus. Ele vive para Deus, totalmente. Pode-se dizer, Elias viveu só para Deus. Nós vivemos só para Deus? Não vivemos só para Deus. E foi justamente aí nesse Monte Carmelo, lugar onde ele derrotou e destruiu a falsa religião, patrocinada por Jezabel, com seus falsos profetas, 450 profetas de Baal. E vocês sabem o que é esse Baal? É o ídolo que está hoje acabando com muita gente. É o demônio da carne. Baal está destruindo muita gente, muitos corações, com a prostituição, com a pornografia, com tanta coisa, com tanta miséria. Pois é esse o demônio, aquela legião
que Elias venceu. Elias, que Santa Maria de Jesus crucificado chamava meu querido profeta. Ela conversava com ele, ela era uma mística, e ele sempre a visitava porque ela era conterrânea. Ele nasceu, Elias nasceu, pouco fala sobre ele a escritura, mas na verdade ele nasceu ali na planície, naquela região da planície de Galaade. Mas ele profetizou e viveu ali no Monte Carmelo, onde ela nasceu. E daí que no século XII, aquele grupo de eremitas se inspiraram no profeta Elias e iniciaram no Monte Carmelo um novo estilo de vida que deu origem à ordem da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, os carmelitas. E o profeta Elias é considerado o fundador e o ideal da ordem carmelita. Nós celebramos dia 16, Nossa Senhora do Carmo, e hoje estamos celebrando o profeta Elias. Meus irmãos, é importante que nós atentemos para o que aconteceu. Deus honrou o seu servo e respondeu com fogo poderoso quando ele precisou. Quando Deus precisa manifestar o seu poder, ele manifesta. Deus não manifesta o seu poder para fazer alarde. Por isso ele não se manifesta naquele terremoto. Por isso ele não se manifesta na potência e no barulho dos ventos. Por isso ele não se manifesta naquele fogo de lá, porque ele manifesta o seu poder quando precisa. Ali ele se mostrou naquela brisa leve, mansa, suave. De fato, a suavidade de Deus é o que ele mostra ali, a suavidade de Deus em nós. Deus está presente sim em você, em minha vida. Às vezes a gente duvida que Deus esteja aqui, eu estou orando e Deus não está. Está. É que você está esperando uma manifestação espetacular, espetaculosa. Deus não faz teatro. Deus age com a força necessária quando é necessário. Como esse fogo que desceu do céu e consumiu aquele sacrifício. Mas o importante é a fé, é a fidelidade, é a confiança que o profeta manifesta. E esse é o exemplo que ele dá para nós. É a ousadia. Ele tem uma intimidade tão grande, uma ousadia, que ele diz, ele fala e sabe que Deus vai fazer, porque ele é íntimo de Deus. E ele sabe que Deus pode e Deus quer. Os místicos, aqueles que estão em Deus, que vivem em Deus, sabem que Deus pode e que Deus quer. Por isso que a oração deles é eficaz. E foi isso que aconteceu. Ele pediu, fechou o céu, depois ele abriu o céu, mandou olhar, até que apareceu uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, e ele disse, agora vai avisar o rei, que ele se apresse, porque a chuva vem. E assim foi,
e a chuva caiu poderosamente. Então você vê, quem é esse que fecha e abre o céu? O que é que fecha e abre o céu? A oração. O poder da oração. Mas é oração de verdade, não é fingimento. A oração de verdade, ela se volta para Deus, não é para o irmão, não. Não é aparecer para o irmão, para a irmã. Não é ficar famoso, com fama de milagreiro. Não é nada disso. A potência da oração está no silêncio. Como nessa brisa mansa e suave. E ali manifesta-se o poder da presença de Deus. O poder da presença de Deus. E Elias anda sempre na presença de Deus. Ele é um homem de Deus e que anda na presença de Deus. E você diz, e qual é a diferença? Se ele é um homem de Deus? Quantos homens de Deus prevaricaram na hora que é preciso manifestar fidelidade, prevaricaram, se deixaram seduzir. Elias é o homem de Deus que caminha na presença de Deus. Você diz, mas ele chegou a pedir a morte. Essa expressão é para mostrar para mim e para você o tamanho da perseguição que se impôs a ele. E o tamanho do sofrimento que se impôs a ele. Mas Deus cuidou dele, deu água, ele foi lá para aquela torrente do Carite, que eram umas gotinhas d'água, e os corvos levavam carne para ele se alimentar. Deus cuida, Deus dá a graça, confie. Quem ora não se desespera. O desespero não se coaduna com a oração. Embora, é como eu disse, muitos entregam o problema para Jesus e quando voltam para casa, pedem o problema de volta e levam o problema de volta para casa. E Jesus está dizendo, meu fardo é leve, meu jugo é suave, renda-se a mim. E o profeta, ele obedeceu. Quando o anjo o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E realmente ele andou muito, 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ele queria conversar com Deus, e Deus foi e se manifestou. Um Senhor poderoso, que se manifestou na suavidade da brisa. Elias, na verdade, quando Deus se manifestou, ele se queixou, naturalmente, e disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Elias formou uma escola de profetas, para serem tementes e fiéis a Deus. Mas aí, não foi essa a pergunta que Deus fez a Elias na caverna. Elias já tinha até respondido, para que Deus perguntou de novo. Simples. Dentro da caverna, Elias estava se escondendo, com medo, acuado.
E Deus queria que Elias tomasse coragem e saísse daquele estado de derrota, porque a perseguição era tamanha. E quando ele se levantou e saiu, ele tomou uma atitude diante do problema. E, acima de tudo, parou de sentir pena de si próprio. É preciso tomar uma atitude para vencer. Não é no fundo da caverna que Deus quer os seus servos. Então não fique mais aí murmurando. Saia, se apoie em Deus, confie em Deus. E ele então dá a resposta que o Senhor verdadeiramente já tinha escutado, mas agora vem de um homem que realmente foi restaurado pelo poder da oração e desse encontro com o Senhor. Ele é profundamente tocado. Ele verdadeiramente estava chegando à exaustão, porque não é fácil ser perseguido de forma terrível como ele foi perseguido. E ele teve que fugir, e fugiu, mas Deus, e somente Deus o alcançou. Os inimigos não conseguiram colocar a mão nele. Então é isso que eu quero convidar você agora, para ficar de pé e orar. Pedir a Deus essa fé de milagres, como Elias quando tocou seu manto naquelas águas e abriu aquelas águas. Não que nós façamos coisas desse tipo, é Deus quem faz, mas uma fé de milagres, que creia, que se volte para Deus com a confiança e a certeza de que Deus é Deus, e que Ele vai se manifestar da maneira que for preciso. Se precisar o fogo, Ele vai mandar o fogo, quando consumiu aquela fogueira. Quando precisar na suavidade, Ele vai se manifestar na suavidade. Peçamos então a Deus que o nosso coração seja tão somente dócil, para saber discernir o que é a ação do inimigo e o que é a ação de Deus. Porque se a gente não tiver cuidado, podemos cair na arapuca. Por isso que muita gente cai na infidelidade, nas falsas doutrinas, e vai por aí afora. E até, eu diria, porque quando a gente fala em falsas doutrinas e infidelidade, a pessoa pensa logo, em outros caminhos, macumba, espiritismo, coisas assim. Não, tem muita gente que vive dentro da igreja, que está metida até o pescoço, nas falsas doutrinas. Aí que está o perigo, e através dessa brecha que o diabo se infiltra, e faz misérias, desvia pessoas, destrói vocações e tudo mais, ação demoníaca. Então nós vamos orar e vamos clamar o poder do céu, o poder do fogo do céu. E bem que devemos pedir, Senhor, manda fogo. É claro que a gente não vai mandar fogo para destruir os inimigos, a gente pede a conversão deles. A gente vai pedir fogo para destruir o diabo e toda a ação do diabo. O fogo de Deus que venha, que consuma esse vírus,
e que consuma todo o mal, toda a maldade. Não em si os maus, creiamos que Deus pode transformá-los. É isso que Jesus pede para nós. Por isso ele se transfigurou diante dos discípulos, para que eles creiam no poder e na manifestação da glória de Deus.